sou escritora e poeta, então eu estou agora lançando o meu 5º livro. Eu tenho uma preferência para passar pela poesia. A poesia ela vai me atravessando em tudo que eu escrevo. E por isso, mesmo quando eu escrevo livros de tons confessionais, como a gente fala, uma escrita de si, eu tento pelo menos me aproximar dessa fala poética, da prosa poética. Se eu sou uma mulher, se eu sou um ser que tem direito a exercer todas as minhas funções, não só apenas como cidadã, mas também como ser desejante, como ser sexual, o que faz com que eu deva pensar a possibilidade de escrever sobre sexualidade como algo que não me pertença, como algo que eu tenha que desviar? Qual era esse meu medo? O que isso poderia dizer sobre mim? Quando eu percebo a armadilha do meu não, Emma vem para mim inteira. Pá! Como essa antropóloga fantástica. E pensei, como uma antropóloga, ela vai pesquisar a sexualidade, ela vai conversar com mulheres, ela vai levantar poeira e vai querer ouvir discursos sobre a sexualidade. Então foi uma forma de eu me aproximar e de me abraçar, mas de manter também um certo distanciamento. Então o nascimento de Emma foi extremamente emocionante para mim. Eu lembro, eu estava na cozinha de casa, em Estocolmo, perto da janela, e aí eu olho e falo, bem-vinda, Emma. Esse distanciamento, afastamento, esse observação e mergulho, eles são dinâmicas e polos de poder, né, e de entrega que eu acabei trazendo do meu universo e levando, projetando na Emma. Então tem muitas questões que elas são, na verdade, questões de espelho. E eu acho que botá-la como antropóloga foi fundamental. Em nenhum momento eu pensei que ela poderia ser qualquer outra profissão. Porque para a antropologia social, você vai para ouvir, você vai em busca dos significados da cultura, você vai em busca de quais são os valores, as crenças, as percepções, as atitudes para um determinado grupo de pessoas, né? E era isso que eu precisava. Eu precisava que a Emma fosse uma interlocutora de vozes e uma curiosa sobre a sexualidade. Hoje em dia, já reavaliando todo o peso que vem nas nossas costas como crescidas e socializadas como mulheres, é como também se facilitasse uma aproximação, como se dentro de nós, dentro de nós, tivesse uma pesquisadora, tivesse alguém que pudesse se infiltrar e fazer as perguntas, talvez que você não teria coragem de fazer dentro da sua posição pessoal. Então acho que a Emma, como antropóloga, a minha intenção é que ela fosse um convite para todas as pessoas, para todos os leitores, que eles sentissem vontade de também ocupar esse lugar dela, que é o lugar de ir atrás da pergunta do outro, da conexão com o outro. Eu acho que brincar, trazer a Emma para um movimento dentro de si, né, no qual ela vem integrada, vestida, dentro da suposta neutralidade da ciência, e o quanto que o humano dela vai fazendo transbordar, e vai fazendo ela fazer perguntas para essas cercanias, que é do humano. Por mais que a gente precise das cercanias e que a gente precise das definições do campo de pesquisa ou intervenção, tem um nosso que é o transbordado humano. Tem um nosso que nem sempre vai conseguir corresponder. Mas ela, no papel de antropóloga, também me dava uma liberdade de poder trazer para perto, através de uma escrita literária, diferentes concepções do feminino, diferentes mulheres que seriam entrevistadas por ela. Então, achei que isso deixaria com que ela tivesse um contato mais dramático, um contato mais fantástico com o universo de muitas mulheres e, por isso, com ela própria, né? Porque cada vez que a gente escuta a história de uma outra mulher, a gente também se enriquece do que está sendo dito ali. A gente lembra que Emma, ela é metade sueca e metade brasileira, mas ela cresceu num país como a Suécia, que é um país tido, né, como um país de política, inclusive, externa feminista, que tem uma base feminista do entendimento que as mulheres precisam ser tratadas de forma com equidade e que, né, que tem toda uma política pública pensada para incluir essa mulher. Então, que vai desde de oferecer a licença parental, tanto para o homem, para a mulher ou para quem estiver envolvido, independente do gênero, na paternidade, na maternidade, como passa pelo serviço de educação
ou de forma gratuita, serviços de saúde gratuita, como formas de trabalho, concessões que são feitas enquanto você tem filho pequeno. Se seu filho ficar doente, você tem direito por lei a ficar em casa cuidando dele, seja ele a mãe, seja ele o pai. Então, um entendimento muito maior, por exemplo, quando a gente vê aqui uma configuração de um congresso totalmente tomado por homens, isso é completamente inaceitável, né, nos países nórdicos. Então, a Emma, ela traz isso, a mãe dela, ela tem um doutorado em física, uma mãe feminista também. Então ela parte, dá para perceber pela forma como ela dialoga, ela tem um interesse de achar que essas mulheres, elas têm o direito de serem o que elas quiserem. Ao mesmo tempo, ela tem uma curiosidade em ouvir quais são os feminismos e quais são os feminismos possíveis de um modo tropical. Mulheres que usam a sexualidade como uma forma inclusiva e fundamental para suas expressões de si. Tem um momento no livro que dá para perceber que a Emma, ela participa de um evento, e nesse evento que ela foi convidada para poder conhecer melhor quais são as possibilidades e abrangências do poliamor nas suas diferentes linguagens, que também é um espectro, né? O poliamor, ele aparece como um espectro. Então ela é convidada a participar de uma certa reunião, que eu não vou dar muitos detalhes, mas que ali tem várias pessoas que representam também diferentes correntes do feminismo. E tem um momento que tem, inclusive, um confronto, tem um diálogo muito forte, que uma mulher, ela questiona o posicionamento da Emma, questiona a profundidade do feminismo de Emma, que passa, inclusive, pela escolha das mulheres com quais ela pensou seu trabalho de campo. Então é por isso que questões do feminismo negro, questões de se pensar o feminismo queer, transgender, questões de se pensar um feminismo que também pensa nessa interseccionalidade, um capacitismo. Então são demandas de femininos diferentes que, ainda que não sejam aqueles que a Emma, personagem, tenha trazido para si, o livro traz e coloca na mesa, que eu acho importante a ampliação do discurso. Eu acho importante que mesmo o leitor, mesmo de um livro erótico, ainda assim possa ter uma pincelada e uma ideia de quais são os fundamentos circulantes na sociedade sobre o que concerne a importância de se pensar a mulher. Então é por isso que eu trago esses outros feminismos, essas demandas de outras correntes do feminismo para dentro do livro, ainda que não necessariamente para dentro da boca da Emma. Mas é porque esses desejos, eles se misturam, sabe? Da liberdade de falar na fruição artística ficcional e, ao mesmo tempo, de trazer uma contribuição do que concerne a informação sobre o assunto. Então, é um livro misto, eu considero um livro misto. Alguém brincou que era o quê? Que era alguém brincou, como é que era? Pedapornô. Pedagógico pornográfico. Que dói em Emma é a incerteza. O que dói na Emma são os dilemas de ocupação e apropriação do seu próprio desejo. O que dói em Emma são as dores das mulheres que a precederam. O que dói em Emma é a hipocrisia. E o que dói a Emma é a falta e a ausência de abraçar o conhecimento. Ela quer entender como funciona essa sexualidade humana, ela quer entender o que significa o empoderamento para as mulheres, ela quer tentar mergulhar nesse universo e nem sempre ela consegue. Então a dor da Emma é a dor da falta que ela tenta suprir com um mergulho não só sobre ela própria, mas de forma extremamente curiosa sobre o mundo que está ao seu redor. Eu acho que também tem uma dor nela também, que é a dor da contradição e do contraste, né? Esse contraste Brasil-Suécia, por exemplo, que ela sente muito, isso tem no Emo e Sexo volume 1 também, quando ela passeia e volta ao Rio de Janeiro. Tem várias cenas que mexem muito com ela, como das contradições sociais, né? Como essa hierarquia entre pessoas, como essa diferença imensa na forma como
Como as profissões são hierarquizadas, né? Essa marca do colonialismo, por exemplo, é uma outra dor. Isso aparece no primeiro livro, né? Em relação à pobreza do país, ou, assim como a volta no segundo também, no poliamor, ela observa muito, ela observa a cidade, ela observa quem são as pessoas que estão trabalhando, ela observa as marcas de poder, né? Porque ela transita num poliamor, ela vai investigar Kaia Tomasi, que é essa, né, psicanalista incrível que mora numa casa na Urca sensacional, né, herdada de uma família de arquitetos italianos, e, né, dentro desse do que a gente aqui já normalizou, né, que tendo alguém que é o segurança da casa, alguém que vai abrir o portão, alguém que vai servir o cafezinho, coisas que são impensáveis para quem vive num país nórdico. Então ela também traz essa dor de tentar entender as contradições do Brasil. E eu tentei muito, porque eu moro há 11 anos na Suécia, então muitas das coisas que eu percebo na cultura, no discurso sueco, eu tento trazer para dentro de Emma também, sabe? Que seria essa intolerância para a desigualdade. A política sueca também, né? Dessa parte de como não tem diferença, né? O salário, precisa ser, não interessa se é lixeiro, ou se você está numa outra profissão, vocês vão ganhar mais ou menos a mesma coisa. E isso é muito marcado para quem mora nos países nórdicos, né? Não tem essa ideia de servidão, é tudo muito, estamos todos aqui, né? Os políticos ganham praticamente igual aos outros, eles não têm direito a motorista, não têm direito, pelo contrário, eles perdem, até tem que morar num apartamento menor. E claro que esse contraste também em relação à estrutura que não funciona, né? De opressão, que a gente vive no Brasil, isso fica bem marcado e machuca Emma. Tanto que quando ela vai passear, tá na praia, tá observando em pleno calor do Rio de Janeiro, que quando ela começa a ver as contradições, isso ela reage. Marca o corpo. Marca o corpo. É aquela cima da praia, né? Que ela observa os trabalhadores, as pessoas mais velhas, né? Tem a cena no Emma 1 que ela observa as pessoas já tão cansadas debaixo de sol, já com uma idade, já poderiam estar aposentados, vendendo latim, né? Ou vendendo o mate, e ela reage. E no Emma Poliamor ela também reage para a pessoa que está ali só para servir, né? Um mate, rodar uma xicrinha de açúcar. Ter alguém para abrir a porta. É um choque cultural que passa não só pela língua, que é completamente diferente, pelo clima, que é completamente diferente, mas principalmente pela cultura e mentalidade das pessoas. Quando eu tive o Dante, eu estava com muita dificuldade, era o primeiro filho em outro país, eu não sabia nem botar aquelas luvas inteiras nele, vestir ele de forma apropriada, andar com ele na neve, e falava, ai, que vontade que eu teria de ter uma pessoa aqui para poder me ajudar, sabe, para poder fazer as coisas, fazer a comida. Eu lembro conversando com as mulheres suecas, elas falaram, mas nem pensar. Você acha o quê? Que você vai terceirizar isso? Vai terceirizar a sua casa? Então, e o pior, ainda falaram isso assim, muito para mim, várias pessoas. Já reparou que é sempre uma mulher que vai limpar a sua casa? Será que é por acaso que é uma mulher que vai limpar a sua casa? E você vai contribuir com isso? Não, e é muito diferente, você vai percebendo isso. Por exemplo, eu cheguei lá, né, com essa quase uma obsessão que você tem para fazer, tá com as unhas perfeitas, ou tá completamente, né, com a depilação em dia, né? Tem essa, vim do Rio de Janeiro, claro que não generalizando, porque eu mesmo tenho uma mãe que nunca deu a mínima para nenhuma dessas regras sociais, mas no geral, né, sim, tem e chega lá as pessoas com unha descascada em televisão, tem até assim, jornalista, entendeu, que é ela mesma que faz, então assim, apresentando o equivalente em cadeia nacional da televisão pública e está ali com a unha não necessariamente feita, ou pela metade. Então assim, você vai você está grávida, ou depois você teve o filho, você volta, eles não querem nem ficar te pesando, eles falam, espera um pouco, sabe, você perceber que você não tem essa obsessão, sabe? O processo de escrita, ele é muito emocionado para mim, porque só por imaginar e saber, estar consciente que essa escrita é uma escrita que ela tira o que foi decepado das mulheres, que seria o direito a falar e a viver suas sexualidades, o tempo inteiro eu tô também em agradecimento e uma forma de reverência a essas mulheres históricas que passaram os cintos de castidade, que ainda passam como vamos esconder o que você tem, eu preciso tapar o seu rosto inteiro, eu preciso decepar os seus clitóris, eu preciso trancafiar você em casa, eu preciso, eu vou assassinar você
porque você não é mais minha ou foi de outro. A história do casamento, como ela se configura, como esses casamentos arranjados, como isso era a ideia, essa diferença de idade, de poder, quem eram essas meninas que eram entregues para esses homens muito mais velhos, qual era a voz que elas tinham, quando que a gente pôde começar a votar, quando que a gente pôde decidir sobre os nossos corpos. Então, assim, ainda que assim como Emma, ela faz uma opção na sua pesquisa de estudar sobre a sexualidade positiva, ela não vai onde a podridão, né, do lado B da sexualidade, ele se encontra e se manifesta, né, ela decide não estudar, ela é especialista em sexualidade, mas ela faz um corte e ela quer onde um empoderamento acontece, onde esse desejo, essa apropriação do próprio corpo, não é à toa que no primeiro livro ela investiga a Juliana e começa por um lado muito básico, que seria o autoconhecimento, né, do próprio corpo, porque sabemos que inclusive nós mulheres, muitas não conhecemos o próprio corpo, não sabemos nomear, não nos olhamos, e é por isso que tem até inclusive que eu amo a capa da Eva Oivedo, né, a Juliana com seu punho, com o espelho, para a gente olhar e não ter vergonha, porque toda essa região marcada como de extrema vergonha. Até hoje existem culturas que associam, por exemplo, a menstruação, a pessoa está impura, né? As pessoas não podem nem ter relações sexuais, imaginar em ter, porque a mulher está impura, ou porque a Eva, a mulher que comeu a maçã do pecado, e para aí todos os, né? Se a gente voltar mesmo na mitologia grega, o que é a caixa de Pandora, quais são as referências, como é que era o mundo antes de Pandora, né? Quem são essas mulheres? Então é uma história de extrema opressão e ao mesmo tempo eu acho que então me emociona escrever sobre essa sexualidade, isso me empodera a escrever sobre o desejo da mulher, ao mesmo tempo que traz essa dor e que é uma dor que eu não quero mais ficar, eu não quero mais trazer para as mulheres de hoje. Essa dor, se ela aparece como uma lembrança, mas como se daqui para frente, o que a gente pode fazer para alcançar mais desejo, mais conhecimento sobre si, mais liberdade para escolher em qual relação você está, mais liberdade para poder decidir se você quer amar você quer amar vários, mais liberdade para sair da dicotomia entre estou no decoro, sou uma mulher de recato, ou ser uma mulher endiabrada que precisa ser estereotipada como aquela intocável porque é a prostituta, porque é a mulher fácil. Então são todos esses discursos que a gente precisa ter consciência, mas não precisa, na minha opinião, continuar neles, como se isso fosse o determinismo. Eu quero olhar daqui para frente, eu quero ver a partir de agora que nós temos a oportunidade sim de escrever sobre o que a gente quiser e abordar a sexualidade de uma outra forma, e olhar para um lado holístico do ser humano, sabe? Como não me decepem, não tirem meu prazer. Eu sou uma mulher, sim, eu posso ser a profissional que eu desejar, eu posso ter a família na configuração que eu escolher, mas não tentem calar o que eu tenho de corpo. Eu também sou esse corpo, eu também sou um ser sexual desejante, de fantasia, e não sou e nem serei menor por isso. E por isso eu espero que essa escrita erótica, também vindo pela escrita de mulheres, que ela se prolifere, sabe? A gente tem que escrever mais, a gente tem que falar mais sobre esse erotismo que nos pertence e que foi tentado de ser tirado a machado, né? Não pode, vou te tirar, vou te internar. A gente não tem uma resposta, né, ainda sobre qual seria o limite entre o que é empoderamento, como que fica essa erotização. O que eu sei é que nos foi muito negado esse lugar de ocupar com consciência e respeitabilidade um lugar que inclui o sexo, né? A mulher sempre precisou ou ser a santa ou a prostituta. Então, ainda que exista uma reprodução feita pelo patriarcado, vamos dizer, então essa mulher está subjugando ao homem para poder usar ainda de forma inconsciente, mas eu tenho muito cuidado de entrar nesse discurso, porque a gente já foi, as mulheres, né, já foram muito decepadas de tudo, e principalmente a sexualidade, literalmente o corpo decepado. Então, eu não tenho resposta, estou aqui junto, e eu acho que é isso que é muito bacana de escrever literatura erótica, é a conversa e as viagens que você faz com o livro, o encontro com os leitores e com as leitoras, né? E aí você vai acrescentando a sua visão de mundo, vai entendendo. Essa é a parte mais linda, é um livro viagem, sabe? Porque é um livro que, além de ter a história, né, da ficção para se discutir, para se conversar, traz questões que nos dizem muito respeito, que é o que significa ser mulher.
Uma das interações mais óbvias e inesperadas da escrita de Emma foi porque, a partir do momento que eu comecei a investigar sobre o tema, sobre o poliamor, quanto mais eu lia, quanto mais eu conversava com as pessoas, assistia os programas, os podcasts, o que aconteceu foi que levou uma curiosidade também minha e um desejo também meu de explorar o que seria viver de forma aberta. Então, eu e meu marido, Yuan, querido, com o olho de cada cor, a gente resolveu, então, decidir juntos a abrir o nosso casamento de 10 anos, e a gente botou na conta da Emma. A potência dessa história, não como história, como narrativa, como qualidade literária excepcional, como uma escrita extraordinária, mas como ser um livro que abre para o diálogo, sabe? Sobre questões que nos pertencem, que precisam ser conversadas, sobre as nossas formas de amar, sobre a nossa relação com o ciúme, a posse do outro, sobre a relação com qual é a fantasia que nos pertence, o que a gente esconde, o que a gente faz com as nossas fantasias, como é que a gente se apresenta para o mundo como um ser também sexual, não só, a gente pode ser muitas coisas, mas o que a gente faz com essa sexualidade. Já são questões que ultrapassam e que perpassam o humano, e é por isso que elas são tão pertinentes, né, e ricas. Não é à toa que é cinto de castidade, não é à toa que é eunuco, não é à toa que mulheres que não fossem virgens, por exemplo, até recentemente o casamento podia ser anulado. Não é à toa que traição em alguns países até hoje pode levar a você ser morto, né? Crime de honra é relacionado com a sexualidade da mulher. Quando o poliamor chega e fala, não é só você que vai poder então explorar o seu desejo e as suas relações e separar ou não, ter o direito de separar amor e sexo se você quiser ou não, né? Amor e sexo como algo que precisa ser sempre relacionado. Isso foi muito dito para as mulheres, né? Nunca foi cobrado ao homem. Por isso que eles podiam frequentar as prostitutas e não necessariamente amá-las. Às vezes, até se apaixonassem, se cobravam porque não podiam levar, então, trazer a mulher do prostíbulo para o altar. Porque também seriam, né? Porque essa cisão ficou muito marcada. Essa também é a grandeza e a beleza de trazer o poliamor como uma das possibilidades. O livro ele se desdobra e floresce quando entra em contato com o que a subjetividade encontra e com as suas perguntas que você traz. Então, se você tem perguntas sobre a sua sexualidade, se você tem perguntas sobre o que significa estar no mundo dentro de um relacionamento, se você tem curiosidades sobre certas fantasias, se você tem dilemas sobre quais são as fronteiras entre explorar o seu desejo e estar dentro do que é esperado de você, eu acho que é um livro que te convida a pensar junto essas questões com cenas bastante deliciosas. Tentar ir costurando perguntas. Então, acho que quando a gente começa a fazer perguntas sobre quem a gente é, independente de qual fatia do nosso eu a gente está lidando, isso é muito excitante, né?